E aí, pessoal, tudo bem? Travis Texto, João Pedro aqui, para fazer o último vídeo do dia para vocês, né? Um dia de 3 vídeos, né? A gente tá tentando voltar aí no canal, fiquei 4 dias sem postar, né? Então as visualizações essa semana estão meio baixas, mas eu sei que tem gente assistindo, então para todo mundo que tá assistindo, cara, muito obrigado antes de tudo, tá? Eu sou muito grato a todo mundo que assiste meus vídeos. Vou pedir para vocês compartilharem, se inscreverem, deixarem o like, toda aquela coisa chata, mas de verdade, hoje eu tô aqui para agradecer, muito obrigado para quem tá assistindo esses vídeos durante esse último mês. Vamos por muito mais em busca dos 200 inscritos, viu? Bom, aqui vamos analisar a classificação justa e merecida do Corinthians, que era muito favorito contra o time da segunda divisão do Atlético Paranaense, tá? O Corinthians fez seu papel e fez muito bem, tá? O Corinthians dominou nas duas partidas, eu acho que a primeira partida foi até mais equilibrada, mas no jogo de hoje o Corinthians mostrou seu favoritismo e foi melhor que o Atlético Paranaense em todas as áreas do campo, né? Os dois times jogaram com uma linha de 5, com 3 zagueiros atrás, só que foi uma espécie diferente de jogo com uma linha de 5, né? O Corinthians veio pra cima, o Corinthians tentou jogar, já o Atlético Paranaense no primeiro tempo, pelo menos, ficou atrás, tentou marcar e fez isso muito bem, fez uma linha de contenção muito boa, muito forte, onde o Corinthians não estava conseguindo quebrar essa linha de defesa, né? O Corinthians sofreu dificuldades ao longo do primeiro tempo para conseguir quebrar essa linha, o Atlético estava conseguindo defender muito bem, o Corinthians estava conseguindo chutar de longe, teve uma finalização com o Garro, uma finalização junto com o Garro também, que chutou de longe, várias jogadas de chute de longe do Corinthians, mas o Corinthians não estava conseguindo chegar e pressionar de verdade o Atlético Paranaense com chances reais de gol. Mas o Corinthians estava construindo, estava conseguindo trocar a bola no meio de campo e estava bem no jogo, sabe? Tava com dificuldade de quebrar a linha de marcação, mas estava próximo de fazer isso, né? Então, o Atlético Paranaense, quando tem... Na verdade, vamos comentar do gol no lado do Atlético Paranaense antes, né? Que foi a chance do Atlético Paranaense, né? O gol do Viveiros, é um gol que foi justamente anulado, né? O Atlético teve 3 gols anulados nessa classificatória, mas foram 3 gols anulados. O de hoje, por exemplo, é o primeiro gol do Viveiros, né? O Viveiros faz uma falta no Michael na saída de bola, ele chega dando um tranco no Michael, uma falta clara, uma falta bem clara, e o gol foi anulado de maneira justa. Bom, além disso, só para comentar a arbitragem também, tem um lance depois, no finalzinho do primeiro tempo, onde o Tchoka dá uma entrada no Viveiros ali dentro da área, que pra mim ele vai na bola, pra mim não é pênalti, tá? Acho que precisa até rever o lance, mas pra mim não foi pênalti, pra mim o Tchoka vai bem no lance e consegue tirar a bola do Viveiros muito bem. Mas bom, pra falar do gol do Corinthians, né? É um gol onde o Corinthians finalmente aproveita o primeiro erro de saída de bola do Atlético Paranaense. O Atlético tava jogando muito bem defensivamente, como eu vinha falando, mas estava com dificuldade de criar. Em uma dessas, o Corinthians consegue aproveitar o desvio, o erro de passe, na verdade, do zagueiro do Atlético Paranaense. E o Guinegão, que faz um grande jogo, né? 4 gols. Depois a gente vai falar do gol dele também, mas 4 gols e uma assistência pro Guinegão nos últimos 5 jogos. Vem se destacando o garoto. Acho que o Corinthians finalmente arrumou um reserva de qualidade pro Yuri Alberto e um cara com um potencial muito grande. O Corinthians tem, talvez, uma joia em suas mãos, né? Lá do terrão. Um bom jogador, um grande jogador, que a cada jogo que passa, o Guinegão vai sendo mais importante pro Corinthians, né? Vai sendo melhor taticamente, melhor em preencher espaço, melhor na hora de dar o último passe. E ele dá um ótimo passe pro Garro, que faz um lindo gol ali na saída do goleiro Santos, que faz o gol. E pra mim, acho justo a gente comentar do Garro nesse jogo também. Pra mim, o Garro nesse primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo do Garro desde que ele voltou de lesão, tá? Desde que ele volta de lesão pro confronto contra o Palmeiras. Eu acho que o Garro vai muito bem nesse jogo, dando passe de calcanhar, dando boas enfiadas de bola, finalizando de longe. Ainda faltou fazer um golaço que é clássico dele, né? De longe, mas pô, não tem como cobrar isso, né? O Garro vai muito bem e faz um belo gol, um gol de classe, um gol de quem sabe jogar bola, né? Um gol que dá aquele toquinho na saída do goleiro e faz um belo gol contra o Santos. 1-0 Corinthians, e nesse momento você já sabe que o Atlético Paranaense já estava numa situação muito difícil. O Atlético Paranaense também, acho que não sei se eu mencionei ou não, mas o Atlético Paranaense jogou com um time misto, mais pra reserva, né? O que eu acho uma péssima escolha, uma péssima falta de planejamento, já que o Atlético Paranaense tá muito mal na Série B, e eu acho que o Atlético Paranaense tá mal naquele sentido que não vai nem cair, não vai nem subir, sabe? Então o Atlético Paranaense, pra mim, hoje deveria ter focado na Copa do Brasil. Tinha chance, tinha total condição, claro que não era favorito, mas tinha condição sim de talvez tentar se classificar e ir para uma semifinal de Copa do Brasil, mas preferiu focar na Série B, o que eu achei uma decisão péssima, tá? Acho que deveria ter ido com força máxima o Atlético Paranaense. Bom, outro lance que acontece também no final do primeiro tempo é a lesão do Memphis. E sabe quem é o culpado da lesão do Memphis? Igual eu falei 3 vezes hoje, eu culpei ele em 3 coisas hoje no vídeo. Senhor Reginaldo Rodrigues, parabéns, que faz a data FIFA acabar em um dia, no dia seguinte tem jogo de Copa do Brasil, jogo de Brasileirão, e ele fala, não, pô, mas isso não atrapalha. Ele falava, né, que ele foi deposto do posto dele de presidente da CBF, mas ele falava, não, pô, a data FIFA não vai atrapalhar o calendário da CBF. Mas é claro que atrapalha, tendo um jogo depois. O Memphis jogou a menos de 48 horas, ele estava jogando com a seleção da Holanda, fez um voo de 11 horas, vai jogar hoje e se machuca no primeiro tempo, tendo uma lesão muscular. Vamos torcer para que não seja nada grave. Ele é substituído logo em seguida, depois que ele sente a coxa direita. E bom, tem que torcer, a torcida do Corinthians tem que torcer para o Memphis estar bem, agora que vai afunilar a reta final de temporada, né? O Memphis também tem mais eliminatórias da Copa do Mundo para jogar com a Holanda, é um jogador importante, ele se provou mais uma vez um jogador importante, fazendo 2 gols no último jogo, sendo o melhor jogador da seleção holandesa para mim no último jogo contra a seleção da Lituânia.
E, bom, torcer seria ótimo pro Corinthians que o Memphis voltasse. Cara, no segundo tempo volta, o Atlético Paranaense tenta ir um pouco mais pra cima, tenta construir um pouco o jogo, faz 2 substituições, saem o Felipinho e o Ricardo Shoa, que são 2 volantes de contenção, pra entrada do Zapelli e do Patrick, que pra mim deveria pelo menos um deles terem começado de titular, são os 2, camisa 10 ali, os 2 jogadores de armação do Atlético Paranaense. O Atlético até melhora no jogo, assim, o jogo fica um pouco mais laicar, mas um jogo ainda muito físico, um jogo de duelo de meio campo, onde nada acontece muito, pra falar a verdade, tá? O Vitinho, que ele entra no lugar do Memphis, ele entrou bem, pra mim, na minha opinião, foi o melhor, talvez o segundo, acho que ele entrou bem contra o Atlético Paranaense lá, na Arena da Baixada também, mas faz o segundo melhor jogo dele com a camisa do Corinthians, entrou bem, ganhou alguns dribles, ganhou alguns duelos ali no 1x1, e foi bem. Entretanto, pra mim, o Vitinho faz uma falta ali no meio do primeiro tempo que mereceu a expulsão. Pra mim, ele pisa bem na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense, eu não entendi porque ele não foi expulso, mas o juiz não marcou, o jogo seguiu, o Atlético Paranaense faz outras substituições, coloca o Julimar, coloca o Leozinho também, que eu sinto um atacante melhor que o Julimar, e coloca o Renan Peixoto no lugar do Viveiros. Eu também não entendi a substituição do Viveiros, pra mim ele é o melhor jogador do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense tenta, até produz, mas não consegue chegar de verdade no gol do Corinthians, né? E depois, numa linda jogada ali, onde o Corinthians também aproveita o erro de saída de bola do Atlético Paranaense, eu não lembro quem foi exatamente agora, mas acerta um lindo passe ali pra área pro Vitinho, tem um bate-rebate pro Vitinho, na verdade não foi um lindo passe, foi um passe pra área onde encontra o Vitinho e o Guinegão, tem um bate-rebate ali na área e o Guinegão faz um belo gol, um gol de centroavante, tá? É o que eu tava falando, 4 gols em 5 jogos. O Corinthians tem um jogador aí com muito potencial, um jogador para ficar de análise aí, o Guinegão, que aproveitou muito essa oportunidade que ele teve, tá? Teve outros jogadores da base do Corinthians, que claro, jogador da base não tem essa pressão toda, mas por exemplo, o Kaique, que teve várias chances no Corinthians nesses últimos jogos e não aproveitou igual o Guinegão aproveitou. O Guinegão agora, pra mim, ele faz parte da rotação do Corinthians, ele vai jogar, vai ser substituição, algo que era necessário pro Corinthians, né? Porque o Corinthians estava no banco agora com o Vitinho, nova contratação, mas o Romero e o Thales Magno não vinham entregando, então é bom ter um substituto ali pro Memphis, ali principalmente pro Yuri Alberto, né, pra entrar aqui é o Guinegão, né, então um bom jogador que aproveitou as suas oportunidades quando teve elas agora nesses últimos jogos, né. Depois tem aquele lance que o juiz marca pênalti, uma bola na mão do Mateuzinho, que pra mim foi praticamente fora da área, na verdade foi na entrada da área, mas olha, pra mim o Caio Ribeiro falou uma coisa na transmissão que eu concordo muito. Não dá pra entender o critério dos árbitros. Cada semana cada semana no Brasileirão tem uma bola na mão diferente, cada semana é um pênalti ou não é um pênalti, entendeu? Para mim, não foi pênalti. Para mim, o Mateuzinho tava na passada, ele tava literalmente andando, eu não entendi muito o que ele podia fazer ali, mas o árbitro marcou o pênalti, como eu disse, não tem critério. Então, eles não seguem o critério, né? Então, bom, não tem muito o que fazer. E aí o Hugo Souza faz mais uma defesa de pênalti. É a 5ª defesa de pênalti do Hugo Souza em 12 cobranças, tá? Ele defende o pênalti do Benavides, que é um dos cobradores que jogou hoje de ala direita, que é um dos cobradores de pênalti do Atlético Paranaense, e vai muito bem o Hugo Souza, é espetacular, né? O Hugo Souza tá traçando uma trajetória de idolatria com a camisa do Corinthians, na minha opinião, tá? Ele tá sendo um jogador muito decisivo, e chego a dizer que pra mim essa temporada o Hugo Souza é o jogador mais importante do Corinthians durante a temporada inteira, um jogador que manteve o nível alto a temporada inteira, esteve presente, acho que praticamente todos os jogos, teve uma lesão no começo do ano, mas vem fazendo uma grande temporada, merecidamente sendo o goleiro número 2 da seleção brasileira, tá? Nas 2 convocações do Carlo Ancelotti, e eu acho que ele vai seguir, tá? Eu acho que o Gusto tem grande chance de ir pra Copa. Falei isso no vídeo da seleção, tá? Tirando isso, como eu disse, o Vitinho entrou bem, o Corinthians fez um jogo ok, acho que o segundo tempo foi um pouco mais morno. Quem eu gostei da parte dele também é o Maicon, eu acho que o Maicon vem uma crescente desde que ele faz aquele gol contra o Vasco. O Maicon tá jogando melhor do que ele tava no começo do ano, acho que o Maicon talvez tenha recuperado a forma física, recuperado a confiança. O Dorival é um cara que depositou muita confiança no Maicon desde que ele chegou no Corinthians, deu a faixa de capitão pra ele e tudo mais. E o Maicon vem jogando bem, cara. O Maicon vem apresentando o futebol, claro, não o futebol que ele apresentava em 2017, mas longe do futebol que ele apresentou nos últimos 2 anos. Parece pra mim que o Maicon está recuperando a boa fase. E o Maicon em boa fase é um grande jogador, tá? Um jogador que pode ser muito útil pra equipe do Corinthians, ainda mais com a lesão do Carrídio, né? Então acho que o Maicon também tá aproveitando as suas oportunidades. Bom, pra finalizar, cara, acho que é bom falar também da volta do Yuri Alberto, notícia excelente pra todos os corintianos, né? Yuri Alberto, que é pra mim um jogador ofensivo. Cara, o Memphis é muito importante, o Garra é muito importante, mas pra mim o Yuri Alberto também é tão importante quanto, tá? Pra mim o trio é de maneira equivalente importante. O Yuri Alberto é um jogador fundamental pro Corinthians. É bom que ele voltou, é bom que ele conseguiu pegar ritmo de jogo. A gente sabe que o Yuri Alberto é um jogador que precisa desse ritmo e, como eu disse, a temporada agora vai afunilar, os jogos vão ficar mais e mais importantes. Então é bom que o Corinthians tenha de volta o Yuri Alberto. E, cara, é assustador que o Corinthians não consegue manter o seu trio, né? O trio Jimmy, né? O Garro, o Yuri e o Memphis saudáveis por um jogo. Acho que os únicos jogos ali que o Dorival teve, eles saudáveis mesmo, foi nos jogos contra o Palmeiras, na Copa do Brasil.
né? E aí a gente sabe o que esse trio é capaz, né? A gente sabe que esse trio é um trio campeão do Paulistão, por exemplo. E bom, torcer pro Memphis não estar lesionado, porque pra essa reta final de temporada seria fundamental pro Corinthians ter esses 3 jogadores, assim, principalmente pra semifinal da Copa do Brasil. Sim, vai demorar um pouquinho agora, a semifinal é lá na frente, né? Acho que é em novembro, né? No final de novembro, mas seria fundamental pro Corinthians ter esses 3 jogadores. Então, excelente a partida do Galo, excelente ter o Memphis de volta, infelizmente a lesão, culpa do Reginaldo Rodrigues, né? E bom demais ter o Yuri Alberto de volta. E galera, muito bom ter o Guinegão também. Pra mim, o Guinegão é o destaque da partida, acho que junto com o Galo foram os melhores em campos, mas pra mim o troféu de melhor em campo vai pro Guinegão. O que você achou, cara? O que você achou? Deixa aí nos seus comentários o que você achou, o que você achou do ano do Corinthians. Olha só, eu falei que o ano do Corinthians foi ruim, né? Tomei uns 6 nos comentários. Bom, o Corinthians pode me provar errado a qualquer momento, né? Então veremos aí. Bom, galera, é nóis, viu? Muito obrigado, tamo junto, boa noite pra vocês. É nóis, tchau, tchau.